Bom dia, turma, bom dia. Hoje a gente vai dar aquela voltinha na nossa revisão. Vamos retornar à nossa revisão, que eu já falei que essa nossa revisão é importante, né? Que nós vamos precisar futuramente, nem praticamente eu, mas sim vocês, tá bom? Nós tínhamos parado em potenciação, hoje nós vamos continuar em potenciação. Só que nós vamos ver potenciação com expoente negativo. Eu não sei se vocês já viram. Se vocês não viram, vocês vão ver agora. Tá? Se vocês já viram, vamos fazer aquele tal do flashback aí. Tá legal? Então vamos lá, olha só. O primeiro exemplo que eu vou pôr aqui é esse daqui, ó. A é igual... A igual não, né? Vamos botar isso daí como item A. O item A vai ser 3 elevado a menos 2. Bem, olha só. Quando a gente está falando de números inteiros ou números naturais, vamos supor, o número 4. Nós praticamente sabemos que embaixo desse número natural, nós temos um 1. Perfeito? Se a gente vai fazer o inverso desse número 4 aqui, ó, a gente vai pôr o quê? 1 sobre 4. A gente vai inverter, né? Então, sempre debaixo de um número natural ou de um número inteiro, nós temos o número 1. E se está pedindo o inverso dele, você só vai inverter. Perfeito? Então, isso aqui é de um número natural. Então, sempre quando tiver um número natural, já sabe que embaixo desse número nós temos um 1. Tá legal? Quando nós temos uma fração, vamos supor, 3 meios, 3 sobre 2. Se eu quero o inverso dele, vai ficar o quê? 2 terços. Não é isso? O que é denominador passa a ser numerador e o que é numerador passa a ser denominador. Ok? Isso aí é quando você vai inverter o número ou a fração. Tá? Então é exatamente isso. Quando a gente está se tratando de expoente negativo, quando o expoente estiver negativo, isso quer dizer que ele simplesmente só está pedindo para que você inverta o número. Tá? Então quando vier o negativo, o expoente negativo, esse negativo só está pedindo para que você inverta o número. E é exatamente esse o procedimento quando tiver um expoente negativo. Tá? No caso aqui, nós temos 3 elevado a menos 2. Então, sempre quando for resolver uma potenciação, dá uma olhadinha no expoente. Se o expoente estiver negativo, é só você inverter. Vou falar uma palavrinha mágica para que vocês sempre lembram quando tiver um expoente negativo. Dá cambalhota. Vou dar cambalhota no número, tá? Então, sempre, repetindo, sempre antes de resolver uma potenciação, dá uma olhada no expoente. Se ele estiver negativo, eu vou dar a cambalhota no número. Então aqui, ó, aqui eu tenho 3 elevado a menos 2. Então eu vou dar a cambalhota nesse 3 aqui, que é o número inteiro. Então eu já falei que sempre quando for um número inteiro, eu sei que embaixo, no denominador, eu tenho o número 1. Se eu quero inverter, se eu quero dar cambalhota nesse número inteiro, vai ficar 1 sobre 3. Tá? E isso aqui eu vou levar a 2. Vocês estão vendo? Aqui era menos 2. Quando eu dei a cambalhota no número, ele passou, o expoente passou a ser positivo. Então, novamente, o negativo, ele só está pedindo a vocês para dar a cambalhota. Deu a cambalhota, ele volta para positivo. Tá? E agora vamos resolver essa potenciação aqui. Então vai ficar o quê? 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1 vezes 1, que dá 1. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que vai dar 9. Então está resolvido o 3 elevado ao expoente negativo, que é 3 elevado a menos 2, que é igual a 1/9. Perfeito? Vamos a um outro exemplo. Se eu colocar assim, ó, na letra B, menos 2 terços elevado a menos 3.
Opa, eu falei o quê? Em primeiro lugar, antes de resolver uma potenciação, dá uma olhada no expoente se ele é negativo. Ele é negativo? Sim. Então eu vou ter que fazer o quê? Dar a cambalhota. Em primeiríssimo lugar. Então vamos lá, ó. Vou repetir menos e vou dar a cambalhota no número. Vai ficar 3 sobre 2 elevado a 3 positivo. Perfeito? Quando o expoente é ímpar, vocês já viram isso, que eu já falei na aula anterior. Sempre quando o expoente for ímpar, eu vou repetir o sinal da base. Menos. E agora fazer a potenciação normalmente. 3 ao cubo é a mesma coisa que o quê? Que 3 vezes 3 vezes 3, 27. Sobre 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então tá lá, ó, resolvido. Então menos 2 terços elevado a menos 3 é a mesma coisa que menos... É a mesma coisa não. É igual, né? É igual a menos 27 oitavos. Perfeito? Resolvi essa potenciação com o número negativo. Então a essência, para que possa ser resolvido uma potenciação com número negativo, é o quê? É você inverter um número. Da cambalhota, né? Lembra da cambalhota. Viu se o expoente é negativo? Dá a cambalhota no número e eleva ao expoente positivo normalmente. Perfeito? Vamos ao terceiro exemplo? Só para ficar mais fácil ainda. Letra C. Vamos lá. 1/5 elevado a menos 2. Opa, a mesma coisa. Antes de resolver uma potenciação, dá uma olhada se o expoente é negativo. É negativo? Ok, é negativo. Fazer o quê? Dar a cambalhota. Então vai ficar o quê? 5 sobre 1. Olha, a mesma coisa aqui. Voltamos na letra A. Tem necessidade de você colocar o número 1 embaixo? Não, porque vocês já sabem que sempre que um número inteiro tem embaixo o quê? O número 1. Então, eu tiro para ficar bonito. Só para ficar bonito, eu tiro o 1 dali de baixo. E elevo quem? A 2. Então, vai ficar 5 ao quadrado é o mesmo que 5 vezes 5. 25. Tá lá, resolvido essa potenciação aí, que é 1/5 elevado a menos 2. Ok? Vamos ao outro exemplo. Vou botar aqui a letra D. Deixa eu ver se daqui dá. Aqui dá. Letra D. Vai ficar, ó. Menos 2 terços elevado a menos 3. Opa, vamos ver o expoente? Ele é negativo? É, vou ter que fazer o quê? A cambalhota nele. Então vai ficar o quê? Menos 3 sobre 2 elevado a 3. Ok? Veja o quê? O expoente é o quê? Ímpar. Se o expoente é ímpar, eu faço o quê? Repete o sinal da base. Menos. 3 ao cubo dá 27. Ó, é a mesma coisa aqui, eu repeti, mas não tem problema. Tá? 2 elevado a 3 dá 8. Tá lá. Menos 8, 27 avos. É a mesma coisa, né? Mas é bom para que vocês fixam mais isso aí. Tá? Vamos para a letra E? Vamos para a letra E aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, rapidinho. Tá, então olha só, é sempre dando uma olhada antes de resolver a potenciação. Dá uma olhada para ver se o número, se o expoente é positivo ou se é negativo. Se for negativo, dá a famosa cambalhota aí nele aí. Tá legal? Então vamos para a letra E. Só para a gente fechar isso aí com chave de ouro isso aí. Tá legal? Vamos para a letra E. Vamos lá. A letra E, eu vou colocar menos 4 terços elevado a menos 2. Perfeito? Vamos lá. Expoente é o quê? Negativo, ó. A cambalhota. Vamos lá. Menos 3 sobre 4 elevado ao 2 positivo agora. Não é isso? Eu falei o quê? Que sempre quando o expoente for ímpar, repete o sinal da base. Não é isso? Que nós já tínhamos visto na aula anterior e estamos vendo agora. Não pode esquecer, hein, turminha? Sempre quando o expoente for ímpar, repete o sinal da base. E quando o expoente for par? A resposta vai ser sempre o quê? Positiva.
Sempre positiva. Então vai ficar o quê? Mais, perfeito? 3 elevado a 2 é a mesma coisa que 3 vezes 3, que vai dar 9. Né? E 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4, que vai dar 16. Não é isso? Tá aí, resolvido aí esse nosso último exemplo aí. Tá legal? Agora, prestando atenção em quê? Recordando, só uma lembrança aí para que vocês não esqueçam mais. Aqui tá 9 sobre 16 avos. Tem a necessidade de eu deixar esse maisinho ali? Não, por quê? Lembra que eu falei? O número só torna-se negativo quando a gente coloca o menos na frente dele. Se eu colocar o menos aqui, ó, na frente dele, eu sei que essa fração aqui, ela é negativa. Não é isso? Vai ser menos 9, 16 avos, tá? Quando eu tiro esse menos daqui, eu já sei que o número é positivo, pô. Então não tem a necessidade de eu botar mais lá. Se você quiser, pô, tá errado? Não, não tá errado. Está certo. Mas não tem a necessidade de botar o maisinho lá. Tá? Então já sabe isso aí. O número só torna-se negativo se você colocar o menos nele lá. Se você não colocar o menos lá na frente dele, ele é positivo. É a mesma coisa aqui, ó. Se eu tirar o menos dele aqui, é 3/4 positivo. Agora ele só passa a ser negativo se eu pôr o menos nele lá. Não é isso? Uma outra coisa, para que vocês não possam esquecer. A resposta é uma fração. Se uma resposta é uma fração, sempre dá uma olhada para ver se dá para simplificar. Porque em provas de concursos, e em outros tipos de provas, né? Especificamente em concurso, aquelas alternativas aonde que você marca a cruzinha lá, quando vocês acham o valor daquela questão, se a resposta for em fração, vocês têm que dar uma olhada para ver se vai dar um número positivo, para ver se pode simplificar. No caso aqui, 16 avos não dá para simplificar. Aí sim, deixa conforme está. Mas se vocês encontrarem, vamos supor, 16 sobre 8. 16 sobre 8. Aí eu faço o quê? Dá para simplificar. 16 dividido por 8 vai dar 2. Tranquilo, né? Vocês sabem que esse traço aqui da fração é uma divisão. Não é isso? Se eu colocar, vamos supor, 105 dividido por 35. Dá para simplificar? Dá. Se vocês forem fazer uma prova de um concurso e encontrar esse resultado, vocês podem encontrar lá nas alternativas essa fração aqui. Mas a resposta correta não é essa. Por quê? Porque essa fração aqui dá para ser simplificada. Vamos simplificar isso aqui por quanto? Por 5, ó. Então aqui vai dar o quê? 21 sobre quem? Sobre 7. Não é isso? Ainda dá para simplificar. 21 dividido por 7 vai dar 3. Então a resposta correta não vai ser 105/35 avos. Vai ser 3. Olha a diferença. Né? Então olha só. Vamos prestar atenção nisso aí. Eu não vou mais falar sobre isso aqui, hein, gente? Sempre quando o resultado der uma fração, vê se dá para simplificar. Tá bom? Dá uma olhadinha lá para ver se dá uma simplificada lá para botar um número correto lá na questão, tá? E uma outra coisa. Eu tenho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui só para que vocês lembrem. É só uma lembrança nisso tudo aí. Eu tenho menos 7 terço ao quadrado. Olha só. Presta atenção nisso aí. Importantíssimo isso aí. Quando eu tenho menos 7 terços ao quadrado, dá uma olhada nesta fração e vê quem está ao quadrado. É a fração toda, menos 7 terços menos 7 terços, ou é só o 2? Olhando assim, né, dá para perceber
que é apenas o 7 ao quadrado, não é menos 7/3 ao quadrado. Né? Então, até o menos aqui não está elevado ao quadrado. Não está. Apenas o 7 que está elevado ao quadrado. E não é a fração toda. Aí eu faço o quê? Vou repetir o menos. Perfeito? E quem é que nós estamos vendo que está ao quadrado aqui? É só o 7. Então vai ficar 7 ao quadrado, 49. Então vai ficar 49 sobre 3. Acabou. 49/3. Tá? Então olha só, sempre dando uma olhadinha nisso aí, para que não possa ser prejudicial se vocês estiverem fazendo uma prova, uma prova que vocês possam tirar 10, vocês não tiram 10 por causa disso aí. Tá? Por uma coisinha boba aí. Tá legal? Vamos supor, aqui, ó, agora eu faço o seguinte, ó. Coloca ao quadrado. Aí sim, vai ficar que nem as outras expressões, as outras frações que nós vimos ali de potenciação, né? Aqui agora sim, ó, tá o número todo, ou seja, a fração toda está elevado ao quadrado. E a gente vai fazendo normalmente. Como expoente a par, a resposta vai ser sempre positiva, ok? 7 ao quadrado é a mesma coisa que 7 vezes 7. Dá 49. E 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3 vai dar 9. Ok? Aí a gente dá uma olhada. Vê se dá para simplificar. Dá para simplificar? Não. Não dá para simplificar. Então nós paramos aqui. Tá? Gente, olha só. São detalhezinhos que são bobos. São bobos, mas só que vocês têm que sempre prestar atenção. Porque, às vezes, conforme eu já tinha falado anteriormente, às vezes são tipo de provas que vocês podem gabaritar, que vocês podem tirar 10, que vocês podem até passar em concurso e não passarem por causa desses mínimos detalhes. E tem alunos que, às vezes, não prestam atenção nisso aí. Aí acaba se dando mal, não acaba passando no concurso, não acaba gabaritando a prova, se for prova de concurso ou prova de colégio mesmo, né? Às vezes o aluno está precisando de uma nota boa, por esses erros bobos aí, não tira a nota que está precisando, né, por causa dessa falta de atenção, ou às vezes por aluno não saber mesmo, né? Às vezes o aluno não sabe. Aí o aluno fica a desejar em termos de matéria, em termos de conteúdo, tá ok? Olha só, tem uma outra coisinha aqui que é muito prático, né, para que vocês possam resolver isso aí. Né, voltando isso aí, relembrando, sempre é bom relembrar, né? Nós temos aqui menos 3 sobre 1 elevado a 3. Se eu tivesse aí, junto com vocês, eu ia já perguntar isso aqui ao aluno aqui. Né? Então vamos resolver isso aqui logo, de cara. O expoente está negativo? Não, ele não está negativo. Então não tem a necessidade de dar a cambalhota, né? A gente só vai dar a cambalhota no número ou na fração quando o expoente for negativo. Aqui ele não está. Então vamos fazer essa potenciação normalmente, perfeito? Então vamos lá. O expoente é positivo. Não é preciso dar a cambalhota. A base é negativa. Se a base é negativa, o expoente é ímpar, repete sinal. Perfeito? 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. Vai dar 27. Perfeito? É preciso botar 1 aqui embaixo? Não, acabou. A resposta seria essa daí. Menos 27. Tá bom? Então, sem problema, né? Vamos botar mais um outro exemplo aqui, ó. Vamos supor se eu coloco isso daqui agora. 10 menos 3. E vou fazer o quê? E vou elevar isso aqui ao quadrado agora, ó. E vou elevar isso aqui ao quadrado agora. Tá? O que que acontece aqui? O expoente é par.
O expoente é negativo? Ele não é negativo. Então eu vou fazer normalmente. Perfeito? Não dou a cambalhota, né? O expoente é positivo. 10 ao quadrado. O aluno não é preciso ficar fazendo 10 vezes 10. Não é preciso, ó. Repete o 1. E a quantidade de zero vai ser em relação ao expoente. O expoente é 2, então eu vou botar 2 zeros. Então 10 ao quadrado é 100. Sobre 3 ao quadrado vai dar 9. Dá para simplificar? Não dá para simplificar. A base é positiva, né? A resposta vai ser positiva porque no expoente é par. Perfeito? Olha os detalhezinhos aí que vocês sempre têm que lembrar, para que não possa ter equívocos, né? Quando vocês forem resolver os tipos de questões. Tá legal? Turminha, olha só, por hoje é só, e vamos ver que na próxima aula a gente entra mais num outro assunto aí. Tá legal? Em termos de revisão, acredito que vai ser revisão ainda. Tá legal? Um grande abraço em todos aí, fiquem com Deus.